Olá, amigos. Eu sou o jornalista José Carlos Bernardi e você está no canal Vista Pátria do jornalista Alan Frutuoso. A semana se encerra hoje com mais vergonha à democracia brasileira. Lula foi alertado de que o governo está perdendo o debate sobre segurança pública. O 8 de janeiro já tem 3 condenados, abrindo aí jurisprudência para todos os tribunais. O TSE marca julgamento do recurso de Bolsonaro sobre caso de inegibilidade. Bolsonaro poderá ter o seu recurso aí analisado e ele voltar a ter elegibilidade. O partido Solidariedade expulsa o advogado que teria confundido o livro O Príncipe com O Pequeno Príncipe no julgamento do 8 de janeiro. Procurador da República diz que Dias Toffoli teria ignorado todos os documentos referentes a Odebrecht e à Procuradoria-Geral da República. Isso na decisão que ele tornou, na semana passada, nulas todas as delações contra a Odebrecht. E Cuba, que deve mais de 2,5 bilhões de reais, recebe o presidente Lula, deve para o Brasil e quer pagar a dívida com charutos. Javier Milei, o super candidato da direita, favorito à eleição presidencial da Argentina, diz que Lula é um homem com vocação totalitária e classifica o Mercosul como um fracasso comercial. São os destaques de hoje. Eu quero chamar para você agora um vídeo do Alan Frutuoso trazendo uma mensagem importante para a sua saúde e para a sua beleza. A imagem do Alan Frutuoso foi gravada pouco antes da prisão dele, há cerca de 60 dias atrás. Renove a sua beleza e recupere a sua autoestima. Conheça o Regenere, um produto rico em vitamina K2 combinada com transresveratrol. Um produto que vai ajudar a rejuvenescer a sua pele, hidratação 24 horas, um clareador de manchas, clareia e uniformiza a pele, prolonga a sua expectativa de vida, eliminando o pé de galinha e o bigode chinês, devolve a firmeza e elasticidade da sua pele, inibe os hormônios do envelhecimento. Garanta agora o seu Regenere, um produto com tecnologia americana que vai trazer a sua autoestima de volta. O link para você ter acesso ao Regenere está aí no primeiro comentário. A compra é segura, eu garanto a entrega na sua residência e o frete é gratuito. Veja lá o melhor plano que vai te atender. Eu recomendo aí o plano de 3 a 8 frascos com parcelas de R$ 39,86, ou você pode garantir o tratamento completo, parcelinhas de R$ 69,98. Não perca tempo, compre o seu Regenere, o link está aí no primeiro comentário. É bom ver o Alan Frutuoso, né? E estamos aqui ansiosos por vê-lo pessoalmente, novamente, nos próximos dias. Para isso, nós temos aí uma equipe de advogados fazendo a defesa dele, se bem que a justiça brasileira não está nem aí para aquilo que pensam os advogados e as defesas dos advogados. Vídeo que nós ouvimos ontem na defesa de um dos condenados no caso do 8 de janeiro, a advogada Larissa dizendo que as decisões já estão prontas, apesar de ter ali a defesa oral dos seus clientes sendo feitas para que haja convencimento do júri. Esperamos mesmo que Alan Frutuoso saia da cadeia muito rapidamente. Para isso, nós pedimos a sua ajuda para manter esse canal, que é um jornalismo 100% independente. Está aqui o nosso Pix. Dessa forma, você vai estar ajudando o Vista Pátria a se manter no ar, mas também vai ajudar a pagamento de custas dos advogados que estão fazendo a defesa de Alan Frutuoso. Lula teria sido alertado de que o governo perdeu o debate da segurança pública. Também está ciente de que o PT acredita parte da culpa ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. Acontece que pouca coisa se fez, ou praticamente nada, a respeito da segurança pública no Brasil, e o que a gente lembra da imagem de Flávio Dino fazendo uma visita no complexo
de favelas da Maré, no Rio de Janeiro, sendo ali recebido com pouquíssima segurança por líderes comunitários. Ninguém entra, nenhum desconhecido entra num complexo de favelas sem antes a aprovação do crime. Mas essa é a imagem que nós temos da segurança pública brasileira, do ministro sentado numa comunidade, sendo recebido sem problema. E a outra imagem que nós temos é de Lula, ainda em campanha eleitoral, subindo o morro num caminhão aberto com o boné do CPX, o boné dos cupinchas. Então esta é a imagem. E aí o próprio PT agora alerta de que o presidente Lula e o seu governo perderam o debate da segurança pública, visto a crise da segurança pública na Bahia e frente ao combate ao crime no estado de São Paulo. Os petistas precisam ficar quietos porque não tem argumento. O PT na Bahia está há 16 anos à frente do governo e existem muitas mazelas na segurança pública daquele estado. Lula e o seu governo perdem o debate da segurança pública e podem ter aí os petistas, o próprio partido do Lula, pedindo a cabeça do ministro Flávio Dino, que hoje faz parte do PSB, mas era do PCdoB antigamente, pedindo a cabeça e a retirada dele do Ministério da Justiça. Para isso, ontem Lula até já teria afirmado num grupo restrito que poderá colocar Flávio Dino no STF na vaga de Rosa Weber. Daí sairia Dino do Ministério da Justiça, mas ocuparia um cargo ainda mais importante. E aí talvez dê folga para alguns ministros do STF nas suas maldades. O 8 de janeiro, o Supremo Tribunal Federal condenou esta semana 3 dos primeiros réus com uma lista de mais de 1.390 pessoas e esse processo começa agora. O julgamento destes 4 réus, um ainda não foi julgado por falta de tempo, mas 3 já foram condenados, 2 a 17 anos e 1 a 14 anos. Sinaliza a vontade que a justiça brasileira, principalmente a Suprema Corte, tem de condenar sem analisar de forma mais imparcial. O que nós assistimos foi uma cena de horrores. Apenas o ministro Cássio Nunes foi quem não colocou culpabilidade de um ato de querer depor o governo. Até o André Mendonça teve um voto de condenação de 8 anos. É triste ver a Suprema Corte agindo muito mais com o fígado do que com a Constituição, começando pelo fato de estes réus não terem foro privilegiado. E o foro aí deveria ser a primeira instância da Justiça Federal e não a última instância, porque não há a quem recorrer. Ou seja, não está se dando para estes réus o amplo direito de defesa. Depois da decisão da Suprema Corte, não tem a quem recorrer. O Tribunal Superior Eleitoral está marcando o julgamento de um recurso da equipe de advogados de Bolsonaro sobre o caso da inegibilidade de Bolsonaro. Será no dia 22 de setembro. A data é emblemática com o número 22, mas há possibilidade deste recurso demorar até 6 dias para o julgamento. Será no plenário virtual do Tribunal Superior Eleitoral. Bolsonaro está inelegível nesse momento por 8 anos, por ter realizado uma reunião com os embaixadores no Palácio do Alvorada. Essa reunião aconteceu no dia 18 de julho de 2022, portanto, ainda não havia começado a campanha eleitoral e nem tinha tido a situação das convenções partidárias. Portanto, Bolsonaro era pré-candidato e não candidato à presidência da República naquele momento, e isso já demonstra que houve um julgamento parcial. O que a defesa de Bolsonaro alega é que essa questão de tempo
data de 18 de julho, a reunião, Bolsonaro ainda não era candidato. Portanto, a defesa diz que cabe apenas uma multa e não punição e não a decretação de inegibilidade, porque ele não estava, naquele momento, em campanha oficial. Bolsonaro teria criticado o sistema eleitoral brasileiro e colocado aos embaixadores de diversas nações as dúvidas que ainda pairam sobre o sistema eleitoral brasileiro. Se você duvidar do sistema eleitoral brasileiro, você poderá se tornar inelegível. Qualquer brasileiro, qualquer cidadão não tem o direito de exercer a sua opinião de dúvidas aqui no Brasil. O partido Solidariedade, do deputado Paulinho da Força, expulsou o advogado Eri Katwinkel, que protagonizou ontem a defesa de um dos condenados no caso de 8 de janeiro. O advogado defendeu o seu cliente, que foi condenado a 14 anos de prisão. Dos 3 condenados, ele foi o que teve menor pena. E Alexandre de Moraes, ministro do STF, classificou a fala do advogado que teve a sua expulsão como ridícula. O Eri Katwinkel teria confundido os livros O Príncipe de Maquiavel com O Pequeno Príncipe de Antônio de Saint-Exupéry. Acontece que o partido Solidariedade, do qual Henri era filiado, expulsou por causa disso. Nós temos hoje partidos políticos que não defendem mais os seus filiados, num caso ridículo como esse, que ele estava lá exercendo a sua profissão e não teve nenhum problema. Acontece que como é o sobrenome dele? Eri Katwinkel teria criticado fortemente a ação da Suprema Corte Brasileira, o que desagradou os líderes do Solidariedade. Um procurador da República reafirma que o ministro Dias Toffoli teria ignorado documentos na decisão que Toffoli tomou na semana passada a respeito da construtora Odebrecht. Um deles é o pedido de colaboração internacional com autoridades suíças. Quem é o procurador? O Biratan Caseta, que é o presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, e ele afirmou que Dias Toffoli, do STF, ignorou os documentos que foram enviados pela Corregedoria do Ministério Público Federal e, segundo Caseta, tais materiais continham as informações sobre o acordo da colaboração internacional com a Suíça no caso da empreiteira Odebrecht. E é grave este assunto, porque olha só o que fala o procurador Caseta. Essa discussão toda é importante para trazer os fatos, mas nada disso altera as decisões da Suprema Corte, que declararam nulas as provas, afirmou Caseta ao jornal O Estadão. Essas decisões já transitaram em julgado. Certas ou erradas, elas estão afirmando uma nulidade. Já transitaram em julgado e não há como reiniciar o processo. Essa discussão não está sendo feita pela ANPR, que é a Associação Nacional dos Procuradores. Ou seja, a decisão de Toffoli não tem mais o que se fazer. E olha só o que fala o procurador. Não estamos buscando a recuperação da validade probatória. Estamos apenas dizendo que a atuação dos membros do Ministério Público Federal já foi objeto de investigação pela Corregedoria do MPF, que concluiu pela validade, e isso foi informado ao Supremo. Não se pode investigar de novo para punir essas pessoas, pois elas já foram investigadas e não há nada de irregular. Na verdade, aqui a Procuradoria, a Associação dos Procuradores, não está discutindo a decisão de Dias Toffoli, mas está pedindo que não sejam mais investigados os procuradores que estavam envolvidos nessas delações premiadas da Odebrecht. Lula, sentindo dores, faz nova viagem internacional antes de passar por cirurgia.
Deve ser a sua última viagem internacional antes de fazer uma cirurgia no quadril. Lula está em Cuba, viajou, né, na manhã desta sexta-feira, depois vai aos Estados Unidos. E Lula diz que Cuba é um bom pagador. E Cuba diz que não tem como pagar dívidas que foram contraídas com o Brasil. São cerca de 538 milhões de dólares, mais de 2 bilhões e meio de reais que Cuba deve ao Brasil, principalmente ao BNDES, e pede que essa dívida seja flexibilizada ou até sofrer um corte, uma redução da dívida. Acontece que para reduzir a dívida precisa passar pelo Congresso Nacional e Lula poderá passar a mão na cabeça de Díaz-Canel, que é o presidente de Cuba. Lula alivia toda e qualquer crítica ao regime ditatorial de Cuba. E vamos lembrar que teve os mais médicos colocaram bilhões de reais no bolso do regime cubano no governo de Dilma Rousseff. Cuba deve hoje 538 milhões de dólares ao Brasil e pede a redução dessa dívida. Não só reduzir, mas também troca por insumos, por produtos que são produzidos em Cuba. O que seria? Cigarros, charutos e rum. Então, vamos pagar as dívidas que temos com o Brasil com charutos? Lembra que Bolsonaro já havia alertado sobre isso. Nós vamos ter o nosso dinheiro virando fumaça e cinza na mão da esquerda. Uma dívida de 2 bilhões e meio de reais. O candidato favorito para vencer as eleições da Argentina, Javier Milei, que é classificado como ultradireita, mas nós sabemos que ele é um economista altamente capacitado, critica Lula numa entrevista que deu a uma publicação inglesa. Disse que Lula tem vocação totalitária. E disse mais: o Mercosul é um verdadeiro fracasso comercial, somando a Lacalipou, o presidente do Uruguai, a mesma opinião. Javier Milei fez críticas a Lula e fez críticas ao Mercosul, ao jornal The Economist. Agora, vamos ver, né, quais são as repercussões que isso poderá trazer nas relações internacionais. A propósito, o Itamaraty e o governo brasileiro se calaram, estão quietos, silentes diante da decisão, das falas de Javier Milei, o franco candidato a vencer as eleições da Argentina. Este é o seu canal Vista Pátria desta sexta-feira. Eu peço mais uma vez a sua atenção para você se inscrever, curtir e compartilhar o nosso conteúdo que está no ar todos os dias. Aqui está o nosso Pix, pedindo a sua ajuda para a manutenção deste canal 100% independente e também nos ajudar a pagar os advogados que estão fazendo a defesa do Alan Frutuoso. Obrigado pela sua audiência, compartilhe. Bom final de semana.